seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, iremos iniciar novamente o nosso terceiro encontro de liturgia, de preparação, de conhecimento litúrgico, nesse tempo de Quaresma que estamos vivenciando. No primeiro encontro nós vimos sobre os ritos iniciais e a liturgia da palavra no segundo encontro, semana passada. E hoje, neste terceiro encontro, iremos tratar sobre a liturgia eucarística, uma parte muito especial da Santa Missa. Temos como base o livro Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Esse livro você encontra nas livrarias, especialmente na livraria Paulus. Pode encomendar, é R$17. E aqui está tudo que está no Missal Romano, na introdução do Missal Romano. E nós vimos que o Missal ele vai separando, fazendo uma separação, uma organização especial. No primeiro dia nós vimos isso, para aprofundarmos esse conhecimento do que nós temos, para também conhecermos a terceira edição típica do Missal Romano, que virá logo, logo. Não sabemos a data específica, mas sabemos que ela vai acontecer. Então sejam bem-vindos mais esse encontro. Obrigado por você que está participando. Deus lhe abençoe muito. Quero acolher o Patrick, que está aqui. É o Patrick, que é da paróquia de Carambeí, e ele faz toda essa parte, né, de respostas, de perguntas, né, que você tem aí na sua casa. Então, faça para nós, que o Patrick vai respondendo para a gente e assim, interagindo no chat do YouTube. Compartilhe o vídeo também já ao vivo com as pessoas da sua paróquia, né, para que possam participar desse momento. É uma formação online, gente. Nós tivemos que optar por essa forma, para esse ano nós iniciarmos já com o momento de formação da Comissão Diocesana de Liturgia e Canto Pastoral. Espero que a imagem e o som esteja bom. Vá colocando o nome da sua paróquia, o seu nome, ali no chat, para nós irmos acolhendo você que está participando conosco. Seja muito bem-vindo para participar desse momento tão especial. É um momento diocesano, de aprofundamento litúrgico, de conhecimento da nossa fé. Nós conhecemos aquilo que amamos, nós amamos aquilo que conhecemos. E também nós celebramos a nossa fé, celebramos o que nós cremos. Então, por isso que nós precisamos aprofundar sempre. Tem pessoas que possam ter um conhecimento maior dos conceitos, das rúbricas, da liturgia. Tem outros que não. Tem outros que estão iniciando agora, ou estão participando porque gostam, porque amam a Eucaristia. Isso é muito bom. Então é para isso mesmo que nós estamos realizando essa formação. Quem não assistiu às outras pode assistir. Nós vamos disponibilizar, já está disponível no YouTube, e também nós vamos disponibilizar no canal da Liturgia e Canto Diocese de Ponta Grossa. Então Deus te abençoe. Vamos fazer a nossa oração pedindo à Virgem Maria e São José. Amanhã é dia de São José, então vamos pedir para que eles intercedam por nós e que nós possamos conhecer, amar mais os mistérios de Deus. E especialmente o mistério pascal de Jesus. Na sua casa agora, faça esse momento de oração, para que nós possamos, mais do que aprender coisas sobre Deus ou sobre a liturgia, nós façamos uma experiência do mistério, uma experiência de amor com o Senhor Jesus. Ele nos ama e nos quer perto, nos quer próximos. Então Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E hoje, no final do nosso estudo, nós vamos fazer o sorteio de 3 prêmios, 3 brindes para você que participa conosco. Então tem que ficar até o final para ver quem ganhou. A pessoa vai ter que ficar ali e dizer que é ela, assim nós vamos entregar o prêmio. É muito bom, né? Estarmos juntos e participando desse momento. A nossa coordenação vai ver como que vai fazer o sorteio. Eu não sei como será, mas vou só ajudar eles que vão resolver aqui, tá bom? Vamos iniciar então? Temos muito estudo pela frente. Foi enviado nos grupos a oração eucarística, número 2. A oração eucarística para você ter aí na sua casa. Espero que você tenha no celular, ou se imprimiu ela. Ou se acaso você tem o subsídio, Deus Conosco, o Domingo, ou algum outro subsídio, no início deles tem as orações eucarísticas. Nós vamos usar a oração eucarística de acordo com os termos que nós vamos estudar aqui, para você aprofundar a tua fé no momento da celebração, ok? Na instrução geral do Missal Romano, os números que nós vamos usar é do 72 ao 89 e do 139 ao 165. E nós vamos trabalhar então a liturgia eucarística. Queridos irmãos e irmãs, em uma hora, nós não conseguiríamos passar toda a celebração eucarística. Ela é muito extensa. Vou dar um exemplo. Quando nós estudamos na teologia, só a oração eucarística é 6 meses. Então, em uma hora fica impossível tratar todos os temas da liturgia eucarística. Por isso que foram separados, da Santa Missa. Por isso que foram separados em 4 momentos, para que nós possamos aprofundar o conhecimento litúrgico. A Eucaristia é o centro da vida e da igreja. No número 72, aqui da nossa instrução geral do Missal Romano, diz assim: na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que tornam continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz, quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos para que o fizessem memória. Isso tem tudo a ver com o que nós celebramos na liturgia eucarística. Cristo, na verdade, toma o pão em suas mãos, toma o cálice, dá graças, parte o pão e dá aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. E no final ele diz: fazei isto em memória de mim. Portanto, você na sua paróquia, na sua realidade paroquial, que celebra a Eucaristia junto com o presidente da celebração, um padre ordenado, ou com o nosso bispo, Dom Sérgio, você está vivendo esse mistério de Deus. Aí, nós vamos percebendo que, por isso que a igreja dispôs para a celebração, ou melhor, em toda a celebração da liturgia eucarística, partes que compreendem estes gestos de Jesus, estes gestos que ele fez. Entenderam? Dá para compreender isso? Senão você pode enviar ali para o Patrick, que eu retorno a essa explicação, para nós darmos o início. Ou seja, eu vou trazer para vocês 3 elementos, para que nós compreendamos nessa introdução o que Jesus realizou e o que nós continuamos realizando em nome dele, por ele e com ele. Primeiro, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho com a água.
Isto é, aqueles elementos que Cristo tomou em sua mão, em suas mãos. O pão, um sinal de toda a vida do discípulo, o pão que é amassado, moído, triturado, que se torna alimento. Na antiguidade, eles não tinham alimentos como nós temos, que são não perecíveis, que ficam, né, muito tempo, não tinham geladeira. Tinha que ser alimentos que permanecessem sem estragar. O pão, e também o pão sem fermento, que é esse que Jesus usou, é o pão que sem levedo, né, sem crescer, ele dura por muito tempo. E aí, então o pão e o vinho. O vinho sempre era trazido nas refeições. Era a bebida que era usada. O vinho da alegria foi o primeiro milagre de Jesus em bodas de Caná. A água, que é colocada em pouca quantidade, uma gotinha de água no cálice, que é consagrado, que é preparado para a celebração, essa gotinha, ela quer dizer, num sentido mistagógico, a humanidade e a divindade. A divindade de Cristo, com toda a sua grandiosidade, diante da nossa humanidade tão pequena, mas redimidos por Ele, redimidos pela sua bondade. Esse é o pão e o vinho que é trazido ao altar. Eu estou aqui pertinho do altar da nossa paróquia. É o centro, queridos irmãos e irmãs. É o centro de uma igreja. Se você já foi para Aparecida, a igreja de Aparecida, ela é toda estudada segundo uma arquitetura litúrgica, pelo nosso saudoso, em memória, Cláudio Pastro. O altar é o centro. Se um dia você puder fazer o tour para conhecer a obra do santuário, nosso santuário, que é de todos nós, santuário da nossa padroeira, o altar é no centro. Por quê? Ali que brota tudo. Em Jesus. É a árvore da vida. É Ele que faz brotar a vida para nós. Então entregue o seu coração para o Senhor, junto com o pão e o vinho. Quando nós oferecemos o pão e o vinho, como Jesus pegou aqueles dois elementos, aqueles dois sinais, nós oferecemos a nossa vida, nossas alegrias, o vinho da alegria, e também as nossas tristezas com o pão. Pão que é triturado, que é moído, mas que se torna alimento para nós. Número 2. Na oração eucarística, rendam-se graças a Deus por toda a obra da salvação. E as oferendas tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. 3. Pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis, embora muitos, recebam o corpo e o sangue do Senhor, de um só pão e de um só cálice, do mesmo modo como os apóstolos, das mãos do próprio Cristo. Vamos lá? Essa é a nossa introdução. Na liturgia eucarística nós vamos perceber tudo isso, inclusive está no nosso diretório de liturgia, na introdução sobre a Eucaristia, no diretório passado de 2006, está na introdução sobre a Eucaristia, mais ou menos assim, retratado esse momento histórico salvífico, também chamado de economia da salvação, que é aquilo que nós trazemos como a nossa verdade de fé, aquilo que é a nossa economia, vamos dizer assim, é aquilo que nós guardamos da nossa fé. E aí nós vamos agora entrar propriamente na liturgia eucarística. A liturgia eucarística ela vai ter 8 momentos, bem especiais, que você vai gostar muito de aprender. Vá percebendo, o primeiro deles é a preparação das ofertas. Entenderam? Termina as preces, a oração da comunidade. O padre, o presidente da celebração diz, agora podemos nos sentar e iniciamos o canto das oferendas. Ou somente as pessoas sentam e iniciam o canto das oferendas. Com isso, começa a procissão das oferendas. Neste momento de pandemia, nós não estamos fazendo procissão, nenhum tipo de procissão. Por isso que não tem mais a procissão
que vem até o altar, ela é sempre trazida da credência. Enquanto não passar esses momentos difíceis, nós não podemos fazer procissões, porque pode ser um momento de distribuir vírus também para as pessoas. Então, tomar esse cuidado, sempre tomar cuidado para a saúde uns dos outros. Eu estou sem máscara sempre nas formações, porque nós estamos aqui um bem longe do outro, com o Patrick, e só tem os 2 técnicos lá atrás cuidando do som e das imagens. Somente isso. Só 4 pessoas, para evitar qualquer forma de aglomeração e prejuízo da nossa saúde. Mas vamos nos cuidar que tudo isso vai passar. Esse é o primeiro momento. Segundo momento, oração sobre as ofertas. Você que está anotando, primeiro momento, preparação das ofertas. Segundo momento, oração sobre as oferendas ou oblatas, como diz na instrução geral do Missal Romano. Terceiro, oração eucarística. Quarto, rito de comunhão. Quinto, rito da paz. Sexto, fração do pão. Sétimo, comunhão. E oitavo, a oração depois da comunhão. Esse material já foi mandado nos grupos também, nos nossos 3 grupos, que eu acredito que você está participando ou não, mas depois nós podemos reenviar de novo, é só pedir no e-mail da Comissão Diocesana, liturgia.pg@gmail.com. A preparação das ofertas, números 73 ao 76, e também no número 142 ao 145. Inicia-se com a procissão, levando-se ao altar o pão e o vinho com água. Isto é, aqueles elementos que Cristo tomou em suas mãos. E o padre, o presidente da celebração, somente ele, vai fazer a apresentação a Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão, fruto do trabalho humano, que vos apresentamos para serem consagrados, e que para nós se vai tornar pão da vida. Esta primeira oração, realizada sobre o pão, em silêncio. Depois realizada sobre o vinho com a água no cálice. Por isso, fiquem bem atentos. Em celebrações muito grandes, queridos irmãos e irmãs, você deve preparar muitas hóstias. Então, os ministros, mestres que estão me assistindo, estão participando, não esqueçam de trazer toda a Eucaristia, todas as hóstias, nesse primeiro momento. Ele precisa ser apresentado tudo o que está no altar. Não pode trazer depois. É um erro litúrgico. Você estará, e aqui, inclusive, aquele pão que você deixou lá na credência, ele não pode ser consagrado, não pode ser distribuído para as pessoas, porque ele já perdeu a primeira parte do nosso rito. E tudo que perde uma parte, ele não fica completo. Entenderam? Por isso que se torna um erro litúrgico. Depois dessa apresentação, na instrução geral traz a questão da incensação das oferendas. O incensário vem, o turíbulo vem aceso, acólitos, sempre trazer o turíbulo com as brasas, como é que chama? Fumegantes, acesas, para que o ministro coloque e abençoe o incenso, e ele seja incensado, aquela oração, aquela fumaça que sobe para Deus, no momento do incenso. Depois o ministro, o próprio presidente da celebração, é incensado pelo acólito e ou diácono, e também a assembleia. Lembre-se que o que é incensado no momento de uma liturgia são as partes importantes. Quando um palestrante sobre liturgia me disse isso, eu gostei muito, porque algumas pessoas diziam que o incenso é o cheiro de Deus, que o incenso é a nossa oração subindo. Não é isso. Talvez até seja, mas o incenso, ele é usado porque ele primeiro é para adoração. Adorar o Senhor. O incenso é usado para adorar. Depois, ele é usado nos momentos importantes. Entrada, evangelho, palavra de Deus, oferendas.
o presidente da celebração, o padre. Por isso, reze sempre pelo teu padre. Reze sempre, todos os dias. Cuide do teu padre, do padre da tua paróquia. Às vezes estão tão sozinhos, né? É verdade. Eu gosto sempre de falar isso e não tenho vergonha. Aqui na Paróquia Santana cuidam de nós, graças a Deus. Mas é bom cuidar, né? De graças a Deus pelo padre que você tem. Também, as pessoas, vocês não sabem, queridos irmãos, como é difícil rezar a missa com a igreja vazia. E muitos padres, principalmente em Ponta Grossa, estão passando por isso. Não podem abrir as portas. É tudo oferenda a Deus que nós temos que colocar. E pedir, Senhor, cuide de nós, nos ajude. E também é usado na consagração do pão e do vinho, no momento em que é erguido, juntamente com a sineta, né, que é usada já desde a missa antiga, antes do Concílio Vaticano II, os sinos tocados na hora da consagração. O turíbulo também é usado para que aquela fumaça, aquele momento importante, seja lembrado. Se o foco da liturgia da palavra, que nós vimos a semana passada, era o ambão, inclusive nós fizemos dali, junto com o diácono Augusto e a Luciane, agora o foco é o altar. O altar é a mesa do Senhor e é o centro de toda a liturgia eucarística. Depois disso, o sacerdote vai dizer: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a primeira fórmula do missal. Existem mais 3. Olha que legal. Patrick, está tendo perguntas? Ainda não. Então o pessoal está entendendo tudo, né? Estão gostando? Vão escrevendo lá. Se você está compreendendo, está vivenciando esse momento. Se o som está chegando até lá em Reserva, até em Ponta Grossa, até em Castro. Opa, aqui, né, tem bastante pessoal da Paróquia Santana que está participando também. Deus abençoe. Então, essa é uma das formas do missal. E você levanta e diz, né, aquela aclamação própria, né, da liturgia, né, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba por tuas mãos este sacrifício para a glória de Deus Pai, para o vosso nome e de toda a Santa Igreja. Agora eu me atrapalhei aqui um pouquinho, vou só voltar para nós falarmos bem certinho, né, o que é dito. A gente vai falar as coisas totalmente. Eu já vou trazendo o número 77, gente. Da liturgia eucarística é a oração sobre as ofertas, que nós vamos agora tratar, né? Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome. Para a glória do nome de quem? O nome do Senhor. Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. É isso que a Assembleia responde como uma aclamação. E aí o padre, o presidente da celebração, faz a oração sobre as ofertas. Quais ofertas? O pão e o vinho, somente. Se no momento das oferendas, do canto, tem a coleta para os gastos, para os pobres, para as pessoas que ajudam, ótimo. Mas no momento das oferendas, queridos irmãos e irmãs, não é necessário colocar nada para entrar na procissão. Roupas, a palavra de Deus no dia da Bíblia, não precisa, não é necessário. As únicas ofertas é o pão e o vinho. As outras coisas, elas são levadas para as pessoas necessitadas. Ok? Se eu espero que na sua paróquia não aconteça isso. Depois a Assembleia responde com um amém, bem forte, bem bonito, bem forte, assim, amém, eu aceito, Senhor. E aí inicia a oração eucarística que nós vamos trabalhar agora. A oração eucarística, por ela os fiéis se unem a Cristo para proclamar as maravilhas de Deus e oferecer o verdadeiro sacrifício. Oferecem o Cristo pelo sacerdote e unidos a Cristo oferecem a si mesmos ao Pai.
No número 78 da nossa instrução geral diz: inicia-se a oração eucarística, fonte e ápice de toda a celebração, prece de ação de graças e santificação. E no número 147 diz que a oração eucarística exige que somente o sacerdote, em virtude da sua ordenação, a profira. E agora nós vamos ver alguns elementos da nossa oração eucarística. Os elementos principais da oração eucarística são ação de graças no prefácio, aclamação no santo, epíclise, invocações especiais, a primeira epíclise, narração da instituição e a consagração, anamnese, fazer memória, eis o mistério da fé. A oblação, a segunda epíclise, as intercessões e também a doxologia final. Vamos lá? O ponto culminante da liturgia eucarística, e especialmente da oração eucarística, é o memorial ou consagração. Porque ali, queridos irmãos e irmãs, é a palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que está consagrando aquele pão e aquele vinho. Não é o padre. Nem pense que é o padre. O ministro, ele é ordenado porque é escolhido por Deus para uma vocação sacerdotal. Mas o que consagra é a palavra de Jesus. Por isso que não se pode mudar nenhuma palavra do que ele disse. No missal romano está totalmente as palavras de Cristo como estão no Evangelho. Para que sejam consagradas, primeiro sempre o pão, depois o vinho. Percebeu a objetividade do rito e a importância do rito? Por que não dá para mudar, padre, colocar o vinho primeiro? Porque Jesus não fez assim, entenderam? Ótimo. Não pode. Por que eu não posso colocar outra coisa no lugar de vinho? Porque Jesus não fez assim. E se nós estamos fazendo uma memória do que Jesus fez, por que eu vou pôr, sei lá, outra coisa no lugar do vinho? Ou outro pão? Entenderam? Cuidado com a criatividade selvagem. Cuidado com nós querermos criar coisas que não existem. Vamos lá então? Ótimo. Podemos continuar? Patrick, pergunte para ele se dá para continuar lá no chat. Se eu posso continuar aí, eu tenho alguma questão assim muito forte até esse momento. O que é epíclise? Ah, vai vir agora já. Epíclise, ótimo. Quem perguntou? Orlando, da qual paróquia? Orlando, coloque a paróquia lá para nós sabermos, né? Uma pergunta muito ótima, sim, ótima a tua pergunta, né? Muito especial. A epíclise. Mas vamos falar, Orlando, primeiro do prefácio. O prefácio, ele vem depois daquele momento em que o presidente da celebração faz um diálogo com a assembleia. Qual é esse diálogo? O Senhor esteja convosco. E o que a assembleia responde? Espero que você respondeu. Ele está no meio de nós, isso mesmo. Olha essa segunda parte. Corações ao alto. E o que a assembleia responde? O nosso coração está em Deus. Outra perguntinha para o chat. Para você. Não para as pessoas da tua paróquia lá que você participa. O teu coração está em Deus sempre, em toda a celebração eucarística? Olha o que nós respondemos para Jesus. É um diálogo entre Cristo e a esposa, a igreja. O nosso coração está em Deus. E às vezes eu estou pensando em outra coisa. Às vezes eu estou olhando para a pessoa do meu lado. Às vezes estou cochichando com o vizinho, que é pior ainda, né? Eu sempre oriento e peço, e gostaria muito que as equipes de liturgia, gente, vocês,
que são o rosto da paróquia, não cochichasse em cima do altar. Quando você está no presbitério servindo, evite cochichar. Não precisa. Por isso a preparação anteriormente. Que aí tudo acontece da melhor forma possível. Tá bom? Você chama muito atenção se fazer isso. O prefácio agora vem depois de demos graça ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Antecede o momento da narrativa da instituição. Ou seja, a oração eucarística se abre com um grande louvor a Deus, gente, pelas maravilhas que Ele operou. Isso está no número 148 da instrução geral. Na história, Deus operou na história da salvação e continua fazendo ainda hoje para nós. Eu quero deixar bem claro que eu não escrevi tudo, nós, da nossa pastoral, da comissão, né? Mas muitas vezes é eu que estou fazendo os momentos de formação. Não foi escrito na íntegra o que está aqui. Ele está resumido. No livro e no missal romano estão na íntegra todo o conteúdo da igreja. O que nós estamos vendo e você recebeu nos slides é assim, um resumo, um breve ainda resumo de toda a riqueza das nossas orações. Então, a salvação que Deus opera e continua operando na nossa vida. Depois do prefácio, juntamente com os anjos e santos, cantando ou dizendo a uma só voz: venho santo. O santo é uma aclamação cantada. Então ela deve ser cantada a letra que está no missal romano, ou ela deve ser rezada: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Essa é a letra do santo. Aquele lá: céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céus e terra, tantã. Isso não é santo nem aqui, nem não sei aonde. Não é santo, gente. Como que nós vamos cantar a liturgia da igreja junto com a liturgia celeste, cantando outro santo? Então, tome cuidado, cantor, músico, para que os santos, as músicas rituais que você escolhe, sejam músicas de acordo com a liturgia. Ok? Muito bom, né? A gente aprender. Então, quando você ver esses cantos na tua comunidade, com muita caridade, você pode chegar e até compartilhar com alguns dos músicos. Olha, se você pudesse, né, ou numa formação. Quando é a melhor forma de ajudar alguém, não é chamar atenção no meio da missa, mas é pedir para a pessoa depois: olha, você pode ter uma atenção melhor no momento do santo, você cantou diferente do que está na liturgia. Vamos aprender como é a parte melhor? Pesquisa, principalmente os coordenadores, ou pede ajuda para nós lá. Eu já envio para o Wagner com a Jéssica e o Patrick e o Gabriel, e eles vão passar um material para você. Tá bom? Então o santo. Agora a epíclise. Orlando. Qual paróquia? São Francisco de Assis de Ponta Grossa. Deus abençoe, Orlando. A epíclise, Orlando, é a vinda do Espírito Santo sobre as ofertas. E você vai ficar maravilhado com o que eu vou falar daqui a pouco, sobre a segunda epíclise. Que eu fiquei, e eu fico, a cada dia. A epíclise, gente, terminando o canto do santo, o presidente da celebração suplica que o Espírito Santo santifique as oferendas do povo. Quais? Pão e vinho. Nada mais. Para que se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Olha como está na oração eucarística 2 que eu passei para vocês. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Isso aqui é a epíclise, a imposição das mãos. Passagem, é a passagem da tradição. É o Espírito que desce. Quando o bispo impõe as mãos sobre a cabeça de alguém, é a ordenação daquela pessoa. Quando o bispo impõe as mãos e faz uma
uma cruz na testa, é a crisma daquela pessoa. Quando o sacerdote desce as mãos pelo mundo sacerdotal de Cristo, aquele pão e aquele vinho recebem o Espírito Santo. Quando o presbítero impõe as mãos sobre alguém que está doente, enfermo, perdoa todos os pecados, gente. Na confissão é a mesma coisa. Deus Pai de misericórdia, pela morte e ressurreição de seu Filho, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Pelo ministério da igreja, eu te absolvo de todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a absolvição. É a vinda do Espírito. É epiclético também. Mas na Eucaristia, esse é o primeiro momento que vem o Espírito Santo sobre nós. Sobre o pão e o vinho. Tá bom, Orlando? Depois a Assembleia responde: santificai nossa oferenda, ó Senhor. Isso na oração Eucarística 2. No número 150 da Instrução Geral do Missal Romano, agora vem a narrativa da instituição e a consagração. Quando pelas palavras de Cristo e ações de Cristo se realiza o sacrifício que Ele instituiu na última ceia, ao oferecer o seu corpo e sangue nas espécies do pão e do vinho. Isso está no número 55, aqui da Instrução Geral do Missal Romano. Quando Jesus pega o pão, dá aos seus discípulos, fala as palavras e Ele mesmo se entrega como corpo para os discípulos e para todos nós. E faz isso também com o vinho, com o cálice. E a anamnese é o momento de lembrar, né, fazer memória. Cumprindo a ordem recebida de Cristo Senhor, a igreja continua fazendo memória daquilo que Ele mesmo realizou, mas especialmente da sua paixão, morte e ressurreição, mais conhecido como mistério pascal de Jesus Cristo nosso Senhor. E nós dizemos no finalzinho, como Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E vem depois disso o mistério da fé. Eis o mistério da fé. E o povo, a Assembleia, levanta-se e diz: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. A instrução e o missal romano trazem 3 formas de aclamações para isso. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes por vossa cruz e ressurreição. E tem mais uma: toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Esse é o mistério da fé que nós, em pé, proclamamos. Agora vem a oblação. Oblação é oferta. Compreenda o que é a oferta nesse momento. Na sequência, então, após o ponto culminante, que é a consagração, existe a oblação. A Assembleia reunida, realizando esta memória, a memória de Cristo, oferece a Deus aquela hóstia imaculada. Não só ela, mas todos os fiéis, queridos irmãos e irmãs, oferecem a si mesmos e se aperfeiçoam cada vez mais pela mediação. Cristo é o único mediador entre nós e o Pai. Ok? Cristo é o único mediador. Aquela ponte que liga Deus a nós. Na união com Deus e também com o próximo. Para que Deus seja tudo em todos. E como que nós respondemos para esta oblação? Eu vou ler aqui para ficar bem claro, na oração Eucarística 2, mas nas outras elas estão muitas vezes em formas diferentes, mas é a mesma concepção. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós dizemos juntos:
recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Perceberam? É a nossa oblação, junto com a oblação de Jesus. É a nossa oferta, junto com a oferta dele. Por isso que nós somos chamados cristãos. Por isso que nós pertencemos a Jesus. É a mesma oferta. Claro que ele é a oferta por excelência. Nós participamos do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Membros vivos, como diz São Pedro, pedras vivas da igreja. Veja que maravilhoso isso. Deus abençoe a nossa vida, a nossa igreja. Depois vem agora, quero dizer para o Orlando e também para todos. Orlando? Ah, perdão. Orlando da paróquia São Francisco de Assis. Perdão, Orlando, mas foi o nosso aqui, o nosso, né, que me falou. O padre já está ficando meio surdo. Gente, olhe lá. Essa é a segunda epíclise, Orlando. A primeira epíclise veio sobre o quê? Escrevam lá no chat. Vou esperar. Tomar um golinho de água. Padre, no anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, eles perguntaram, de joelho ou em pé? A resposta deve ser falada. Em pé. Em pé. Porque quando o presidente da celebração diz, eis o mistério da fé, nós anunciamos. Você vai anunciar somente de joelhos? Não. Anuncia-se em pé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Essa resposta nossa é uma resposta ao que aconteceu anteriormente, a anamnese e também a narrativa da instituição. Tudo bem? Deixa eu achar aqui na número 150, para nós lermos na íntegra o que o nosso documento diz. Para quem está nos acompanhando, né, tirar todas as dúvidas, né? Não podemos ficar com dúvida. Aqui, ó. Número 51, 151. Após a consagração, tendo o sacerdote dito, não, ele já falou aqui, não, no número 151 diz, após ter dito, eis o mistério da fé, o povo profere a aclamação usando uma das fórmulas prescritas, que é aquelas que nós acabamos de dizer. Então, na antiguidade, na missa antiga, perdão, quando iniciava a primeira epíclise, e ele tocava o coroinha, menino do coro, tocava a sineta. Como a missa era toda em latim e o padre de costas para o povo, todos se ajoelhavam e ele rezava toda a oração eucarística até a doxologia, quando o padre fazia por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, amém. Era tocado novamente e as pessoas levantavam. Então, algumas pessoas mais antigas da nossa igreja, talvez na tua paróquia pode ser assim também, se não for, você pode entrar em contato conosco, mas acredito que eles ficam ajoelhados até o final da oração eucarística. Já percebeu isso? Por quê? É uma remanescência antiga da missa que era antes do Concílio Vaticano II. Por isso que o sino, ele é um objeto litúrgico, porque ele é muito antigo mesmo. Era um momento que era tocado para o pão, um momento tocado para o vinho, primeiro para as pessoas se ajoelharem, depois para o pão, para o vinho e para levantar. Porque já era a oração do Pai Nosso, em latim, e também a distribuição da comunhão. Ok? Se tiver mais alguma dúvida, é só me perguntar. Mas é em pé, porque nós somos, né, respondendo aquilo que Cristo nos pediu, fazendo memória dele, nós saímos, né, somos a Eucaristia. Nós fazemos parte desta oblação que é o próprio Cristo. Agora vem a segunda epíclise que eu estava falando. Orlando,
A segunda epíclise é a vinda do Espírito Santo. A primeira foi sobre o pão e o vinho. A segunda é sobre nós. É sobre você que celebra a Eucaristia. Olha o que diz a oração. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. E nós respondemos: fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Mas por que é enviado só para todos nós? Acontece agora na segunda epíclise, porque trata de uma invocação do Espírito Santo para que todos os participantes daquele ato litúrgico, pela ação do mesmo Espírito, sejam transformados numa única assembleia, sem divisões, com os mesmos sentimentos de Cristo, todos num só coração e numa só alma. Percebeu, gente, a riqueza da nossa igreja? Você está compreendendo toda a oração eucarística? A riqueza que existe em cada palavra dessa que nós celebramos? Depois da segunda epíclise vem as intercessões. Quais são? As intercessões são 3. A primeira delas é pelos nossos irmãos já falecidos. A segunda delas é sobre toda a igreja. A primeira delas é sobre a igreja, sobre o Papa, o Bispo e todo o clero, todos os ministros. A segunda delas é sobre os nossos irmãos falecidos. E a terceira é, enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Somos uma igreja peregrina, que um dia seremos igreja triunfante, né, na participação plena desse mistério pascal de Jesus, né? Se Deus quiser, estaremos todos reunidos no céu. E aí, as intercessões, então, chega esse momento, as intercessões, elas exprimem para nós que a Eucaristia é celebrada em comunhão, gente, com toda a igreja, tanto a celeste como a terrestre. E que a oblação é feita também por ela e por todos os membros, vivos e mortos, por toda a igreja que caminha e a igreja triunfante. Ok? E agora vem a conclusão da oração eucarística. A oração eucarística iniciou no diálogo: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E agora ela finaliza na doxologia final. A doxologia final, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A oração eucarística termina então com essa doxa, que quer dizer glória. Significa também final, significa finalização. A oração termina com esse grande ofertório, uma entrega do corpo e o sangue de Cristo a Deus Pai pelo Espírito Santo. E ela é confirmada com uma aclamação que nós dizemos bem forte: amém. Amém. Mas diga forte, gente. Quando nós estivermos na doxologia, que o padre levanta o pão por Cristo, com Cristo e em Cristo. O pão e o cálice, o pão e o cálice com vinho. Ou o diácono que está ao lado levanta o vinho e o padre levanta o pão. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Outra coisa muito interessante: quem fala as palavras é somente o celebrante principal, ou seja, somente o sacerdote. Se ele, se tiver mais com os celebrantes, eles também podem usar e dizer. Nosso bispo, Dom Sérgio, em algumas missas solenes na catedral, ele diz assim: todos os padres cantem com o bispo. É maravilhoso. É uma unidade especial. Porque por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E nós respondemos amém, com força. Eu aceito, eu quero. Sim, Senhor. Isso mesmo.
É essa a nossa resposta. E ela pode ser cantada, tem muitas maneiras de cantar o Amém, né, maravilhosamente, especialmente nos dias de Páscoa, cantado o Amém, nos domingos, cantar o Amém, muito especial, tá bom? Finalizamos a oração eucarística, agora vamos para o rito da comunhão. Deixa eu ver que horas são. Estamos bem hoje. O rito da comunhão inicia-se agora, e ele vai ter o primeiro momento, que é uma oração muito conhecida a nós, que é chamada de oração do Senhor, o Pai Nosso. O Pai Nosso, no Catecismo da Igreja Católica, ele vem com 7 pedidos, 3 em relação a Deus, 4 em relação a nós. Os 3 em relação a Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha a nós o vosso reino. Deu certo os 3? Isso, né? Deixa eu ver aqui. Eita! Às vezes falar tudo decorado é interessante porque nós não sabemos, né? Tudo, todas as coisas, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso mesmo, né? Perdão. Santificado seja o vosso nome. Esse é o primeiro pedido. Santo é o seu nome. Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo. É uma repetição, né? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ótimo. Então, esses são os 3 pedidos em relação a Deus. Os 4 pedidos que o Catecismo da Igreja Católica traz em relação aos nossos irmãos e irmãs. É o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Não nos deixe cair em tentação e nos livre do mal. Os 4 pedidos em relação aos nossos irmãos e irmãs. Hoje não dá para aprofundar o Pai Nosso nesse sentido no Evangelho de Mateus, que é o que é usado na nossa liturgia. A oração do Senhor, que é rezada por nós, é do Evangelho de Mateus. Você pode procurar lá. Depois da oração do Pai Nosso, nós não dizemos o Amém, porque ele continua depois com um termo litúrgico chamado embolismo, que é uma continuação, uma continuidade da oração do Pai Nosso. E o sacerdote, com as mãos estendidas, responde, continua a oração: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E nós dizemos, a Assembleia responde numa aclamação: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é o Pai Nosso, a oração do Senhor na liturgia, especialmente na liturgia da missa. Padre, mas no momento de rezar o terço, eu posso dizer amém? Sim, claro que pode. Nos últimos momentos, nos 3 momentos que não se diz amém na liturgia, tem um documento da igreja que a Paulus lançou sobre a liturgia das horas. A liturgia das horas é a oração da igreja. Nós, padres, nós nos consagramos para rezar a liturgia das horas, manhã, tarde e noite. Lá existe o Pai Nosso nas laudes e nas vésperas. Também nos mosteiros, conventos e outros lugares é realizado, ou você, né, os diáconos permanentes que estão participando, rezam as laudes, as vésperas e as outras orações. Nas laudes e nas vésperas não tem o amém, porque é a oração do Pai Nosso, nesse momento não tem. E também na missa, na Santa Missa, na Eucaristia. São esses 3 que não é a exigência do amém. Já nos outros momentos que nós rezamos o Pai Nosso, no terço da misericórdia, no Pai Nosso, no terço mariano, no Pai Nosso que o padre me pediu para me rezar como penitência, eu posso com certeza dizer amém. Ok? Sem dúvidas, nesse sentido. As mãos
as mãos. Sempre tem essa dúvida, padre, tem pessoas que deixam a mão assim, tem pessoas que deixam a mão não sei de que jeito. Queridos irmãos e irmãs, Patrick, você pega o missal para mim, por gentileza, lá atrás? No missal romano está escrito de uma forma na rúbrica que vai tirar todas as nossas dúvidas. A oração cristã, e se nós formos buscar, por isso que precisa estudar, sabe? Precisa buscar as coisas, precisa ler bastante. Se você quer se aprofundar em algum estudo, em algum tema, você precisa ler. Não vá por outras pessoas que dizem na internet alguma coisa, nós vamos atrás. Vá procurar no português para ver se está bem concreto. A oração do Senhor, aqui no Missal Romano, na página 500, que é muito conhecida, né, principalmente dos acólitos, que é a parte do rito da comunhão, e tem várias fórmulas para iniciar o Pai Nosso, e diz assim, nas letrinhas vermelhas: o sacerdote abre os braços e prossegue com o povo. No meu entender, prossegue com o povo com os braços abertos. É a maneira de rezar cristã. Então, se na tua paróquia muitas vezes, aqui, se na tua realidade existem pessoas que trazem uma forma de rezar o Pai Nosso com as mãos postas, uma forma de rezar o Pai Nosso, que muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, é para dizer que eu sei mais sobre a liturgia. A liturgia é vivencial. Ela pode ser estudada, ela deve ser estudada, mas ela deve ser vivida. Testemunho cristão, isso é liturgia. Longe do testemunho, são somente livros, são somente rúbricas, são somente ritos, ritualismo, vazio de sentido, vazio de espiritualidade. Não caia nessa. Não seja, não deixe que o teu coração se torne fechado para o mistério de Deus. Vamos viver a liturgia com o amor que Deus teve por nós, dando o seu Filho para morrer na cruz. Obrigado, Jesus, pela sua doação. É isso que nós temos que pedir. E me ajude, Senhor, a rezar a oração do Pai Nosso como o Senhor ensinou para os seus discípulos. Aí sim, compreendendo essa palavra, percebendo na minha vida aquilo que me faz sentir a presença de Deus. Mas se eu me preocupo com gestos corporais, aonde que está o meu coração? Não está em Deus, amados irmãos. Está nos gestos, está nos ritos. Tome muito cuidado. Padre Álvaro só está falando isso. Tome cuidado, para que você não esvazie a tua espiritualidade. Ou melhor, se torne um chato, que isso é a pior coisa dentro da nossa liturgia. Pessoas chatas, que ninguém suporta. Pronto, falei. Tá bom? Tá dado a dica. Rito da comunhão, beleza? Depois vem o rito da paz. Número 5. A igreja implora pela paz e a unidade para si mesma, para si própria e para toda a família humana. O rito da paz tem um documento do Papa Francisco sobre a paz, para que nós sejamos mais breves, uma carta pontifícia, para que o rito da paz seja realizado mais breve. Quando nós podíamos dar a paz, era para dar a paz para a pessoa que estava à minha direita e também à minha esquerda. Não tem a necessidade de dar a paz para todas as pessoas do mundo inteiro que estão ali na Santa Missa. Esse rito agora, nos tempos de pandemia, ele foi omitido. Nós não realizamos o rito da paz. Realizamos ele até o final, mas não fazemos o gesto da paz. O rito é realizado, mas o gesto não, ok? E o gesto da paz é: a paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu.
Somente isso, com uma invocação do sacerdote e uma aclamação do povo. Rito da paz. Agora vem a fração do pão. A fração do pão, Jesus tomou o pão, abençoou, deu graças, tomou o pão, deu a seus discípulos, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo, eu vou ler aqui para você, na oração eucarística 2, diz assim, do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, estando para ser entregue, é a liturgia da Quinta-feira Santa, da ceia do Senhor, in cena Domine, a ceia do Senhor. É a liturgia, é o evangelho deste dia, da instituição da Eucaristia. Que nós vamos viver daqui uns dias já. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo. Ele não é partido nesse momento, porque seria um erro litúrgico partir nesse momento, porque não vai ser neste momento a distribuição da comunhão. Será depois. Por isso que o rito da fração do pão, ele foi colocado depois do rito da paz. O rito da fração do pão é o momento da partilha, número 155 da Instrução Geral do Missal Romano. Parte o pão sobre a patena, tira um pedacinho, coloca no vinho, para dizer que você está unido com o bispo diocesano. O padre está celebrando aqui em Castro, Reserva, Ventanilha, Irati, qualquer lugar que ele esteja, o sacerdote, o ministro ordenado, mas nós temos uma direção. A nossa direção é o Dom Sérgio, o nosso bispo, o nosso pastor, é ele. É Jesus Cristo, mas como escolhido por Deus para nos orientar na fé e cuidar das ovelhas da Diocese de Ponta Grossa, é o nosso bispo Dom Sérgio. Por isso que aquele pedacinho do pão quer dizer, eu estou em união com o meu bispo, Dom Sérgio, ok? Se tiverem alguma dúvida sobre isso, só perguntar ali que depois eu respondo. No gesto da fração do pão praticado por Cristo na última ceia, serviu, gente, para designar, nos tempos apostólicos, toda a ação eucarística. Significa que os fiéis, apesar de muitos, se tornam um só corpo pela comunhão do mesmo pão da vida, que é o Cristo, morto e ressuscitado pela salvação do mundo. Também conhecido como Agnus Dei, Cordeiro de Deus, é rezado. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Se o rito da fração do pão ainda não finalizou, porque ele é um rito, é um canto ritual. Ele é ritual, mas ele também acompanha o rito da fração do pão. Se forem muitas partículas grandes, por exemplo, numa missa com muitos sacerdotes, precisa de muitas partículas grandes. A fração do pão, ela deve acontecer mais devagar, até o presidente da celebração, ajudado por 2 diáconos, fazerem a fração de todo o pão. O cordeiro precisa continuar sendo cantado. E somente no final, quando finalizar o último pão, canta-se Dai-nos a paz. Muito bem. A comunhão, no número 157, 158 e 159, a distribuição da comunhão, esse momento especial. Qualquer pessoa que comer deste pão, beber deste cálice, viverá para sempre. Também diz ali que nós não sejamos indignos, culpados muitas vezes nos aproximar do corpo do Senhor. Por isso pedir sempre, e o ato penitencial é uma maneira de preparar o nosso coração para viver o momento da Eucaristia. E se você não se sente preparado para a comunhão, depois procure a confissão, comungue, depois procure a confissão, ou opte por não comungar e depois procure
né, para se confessar e entregar para Deus, né, todos os pecados, os desafios, as lutas, e depois vir pleno, feliz, para buscar a comunhão. Muito bem. Acredito que a oração depois da comunhão, na número 165, o sacerdote implora os frutos do mistério celebrado e conclui-se então a liturgia eucarística. Queridos irmãos e irmãs, nós passamos num momento muito breve, já passamos do tempo, mas a liturgia tem toda essa riqueza, especialmente a liturgia eucarística. Perceba os momentos que você aprofunda na tua fé. Vamos para as perguntas? Uma pergunta que a maioria fez na doxologia, na última. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. O que fazer com as mãos? Há quem estenda para o altar, há quem segure o coração. O que fazer? As suas mãos devem estar em atitude orante. Não estenda a mão. No missal romano, me alcance ele, Patrick. Desculpa, eu estou com uma mesinha bem chique aqui, gente. Emprestei ela. Muito boa essa mesinha que eu posso colocar os livros aqui embaixo. Eu acredito que eu vou ganhar uma, né? Já pedi aqui, o pessoal da paróquia que fez. Já espero que eu ganhe, né? Porque é muito boa. Olha, dá para colocar todas as coisas assim, gostei, né? Eu vou ler aqui para você. Na página 500, no final da oração eucarística, né? Vamos pegar outra oração eucarística, vamos pegar a oração eucarística quinta, que é do Congresso de Manaus, Congresso Eucarístico de Manaus. Não diz nada, gente. O celebrante principal, ou os concelebrantes, né, no missal romano ele está CP, celebrante principal, ou CC, concelebrantes. Então ali diz na rúbrica, ergue o cálice e a patena com a hóstia, dizendo, não diz para nós erguermos as mãos, não diz para nós, porque o mistério já está acontecendo, o mistério já está sendo vivenciado por nós. Então as suas mãos, fiquem numa atitude orante, né? Coloque a mão no coração, não sei onde que você vai colocar a sua mão, mas não estenda, essa é a orientação. Uma pessoa que chega atrasada na celebração, até que momento ela pode chegar atrasada e comungar? Então, essa pergunta, assim, ela até me pegou de surpresa mesmo, né? Eu vou trazer a resposta na próxima semana. Porque se eu for falar uma visão minha, e em algumas paróquias, não vou dizer aonde, talvez lá no ABC Paulista, as pessoas chegam muito atrasadas. Chegam já na homilia, chegam, ou muitas vezes depois do ato penitencial ali começam a chegar, e isso influencia muito, inclusive para os outros que estão já participando desde o início. Então eu vou trazer bem certinho. Primeiro que eu gostaria de falar do jejum eucarístico, né? Sabe o jejum eucarístico, aquela 1 hora? Na instrução geral do missal romano, o jejum eucarístico está do momento em que você, por exemplo, toma café, 1 hora até o momento de você comungar, não do momento do início da missa. Então eu vou trazer essas duas informações. A do jejum eu já estou passando. O jejum eucarístico é 1 hora antes do momento da comunhão. Então se você toma café, a missa é às 9, toma café 8h30, tranquilo, 9h30 ainda não é a comunhão, vai ser mais ou menos 10 para 10. Ok? Então vai dar mais de 1h20 depois. É o jejum de preparação eucarística para as nossas celebrações. O tempo, né, que você pode, o ideal, né, gente, é iniciar com o sinal da cruz. Né? Esse é o correto. Eu acredito que nem tem uma outra versão de eu explicar isso. Mas porque o início da celebração é a procissão de entrada com o canto de entrada. Tá bom? Mas eu trago bem concreto e eu vou pesquisar aqui, que essa parte eu acredito que nem tem aqui.
Na instrução geral não tem, mas eu vou procurar em outros livros litúrgicos meus ali da comissão também, tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos fazer sorteio rapidinho, né? Aqui o sorteio dos presentes. Primeiro presente, Patrick, para quem que vai? Então, Como que vocês decidiram? a comissão pediu para que todos os que estiverem na live curtam a live ou comentem alguma coisa e a gente anuncia os vencedores na próxima live. Nós Então temos tá os bom. presentes, vamos usar um programa para fazer esse sorteio Ótimo, de todas as melhor. pessoas que estão participando da live. Então, comente alguma coisa, curta a live, que na próxima semana a gente vai passar o nome dos vencedores. Então são 6 presentes. Alguns deles vêm com terço, velas, instrução geral do missal romano. Várias pessoas vão ganhar instrução. Então é um mimo para você que participou com a gente, tá bom? Então faça esse momento de escrever o seu nome para eles colocarem na parte do sorteio, né? Que é feito o sorteio online, é mais seguro do que nós escolhermos alguém assim aleatoriamente. Então escreva o seu nome para nós fazermos 6 pessoas vão ganhar um brindezinho aqui da nossa pastoral, tá bom? Eu deixo lá na Cúria e você pode pegar lá com o Eduardo, tá bom? Deus lhe abençoe. Vamos fazer uma oração final, agradecendo a Deus pela nossa vida e até semana que vem, quinta-feira, o nosso último encontro, dia 25, a Anunciação do Senhor, né? Que dia lindo para nós podermos finalizar nosso momento de formação diocesana. Vamos tratar sobre as equipes de coordenação, equipes de celebração e também os ritos finais. E se sobrar tempo, os cantos. Mas eu não sei se nós vamos trabalhar os cantos, gente, porque as indicações que está vindo para nós, para a comissão, é que tenha um encontro somente para os cantores. Depois, uma outra oportunidade. Eu acredito que é uma melhor forma de nós trabalharmos. Então, a semana que vem, nós vamos trabalhar as coordenações de liturgia e como formar as equipes de celebração. Como que os nossos manuais, a instrução geral e os outros livros pedem para nós formarmos as equipes de celebração do dia. Um material muito legal que você vai gostar e vai poder aprofundar cada vez mais o teu conhecimento litúrgico, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus abençoe você, a sua participação e até quinta-feira que vem. O material está todo nos grupos e o vídeo também você pode compartilhar nas equipes da sua paróquia. Por intercessão da Mãe da Divina Graça, de São José, que iremos celebrar amanhã com muito amor. São José, cuide de todos nós. Cuide das nossas equipes de pastoral litúrgica. Derrame, Senhor, a sua bênção sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Patrick, Júlio, Edson. Obrigado a todos pela participação. Uma santa noite e até a próxima.